Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Que bom estar com você mais uma vez no nosso bate-papo semanal sobre teologia, filosofia, religião, ética e, por que não, arqueologia bíblica, é claro. E eu fico feliz porque esta semana nós temos um motivo a mais para comemorar. Nós já passamos de 1.500.000 inscritos aqui no canal do YouTube e mais de 600.000 no canal do Instagram. E você faz parte dessa família aí que nos ajuda a divulgar esta mensagem, esses comentários, esta nota de esperança que a gente quer dar para todo mundo. Bom, hoje eu gostaria de falar de um assunto que não é assim tanto meu expertise, fazer comentários, reações a filmes. Eu fiz uma vez um sobre aquele filme Nada Ortodoxa, muita gente gostou, e muita gente pede, Rodrigo, recomende algum livro pra gente, alguma literatura, ou quem sabe até algum filme que tenha algum proveito. E eu vou falar de um filme que eu assisti, propriamente dito, ontem, tá bom? Ontem, tá bem fresquinho na minha mente. Eu não sei quantos estão vendo aí uma propaganda do Netflix, não estou aqui fazendo propaganda do Netflix, estou apenas aproveitando algo da cultura pop para poder fazer uma ponte com a mensagem que nós temos para os nossos dias. Eu não sei quantos viram a propaganda do Netflix que está por todo lado aí, com um filme com o título Não Olhe Para Cima. A propaganda vinha com um jargão que dizia assim, acaba não mundão. Me chamou atenção aquilo, eu vi em vários lugares em Belo Horizonte, porque essa frase, acaba não mundão, é até uma sátira que às vezes a gente usa com amigos mais íntimos assim, para falar quando uma situação está muito agradável, o sujeito acabou de namorar, está feliz, e a gente brinca com ele, desse jeito aí você não quer que o mundo acabe, né? Acaba não mundão. E quando eu vi aquele filme ali, estou de férias, eu resolvi assistir com minha esposa e é uma sátira sobre o fim dos tempos, mas eu tirei algo de interessante daquilo ali e quero levar isso em conta com vocês. Eu sei que muita gente pode falar assim, não, você vai falar de filme, tem que falar da Bíblia, não sei o quê. Queridos, o próprio apóstolo Paulo, que era um homem inspirado por Deus, dialogou com a cultura moderna. Quando ele estava pregando lá em Atenas, ele fez menção ao Deus desconhecido, ele citou o poeta Arato, quando ele falou para eles assim, porque nele nos movemos e temos a nossa geração, ele citou Arato. Paulo citou Epimênides, Paulo citou, talvez fez uma alusão indireta também a Sócrates, ou seja, Paulo dialogava com a cultura local. Se você assistiu um vídeo que eu fiz sobre a parábola do rico e Lázaro, você verá lá a minha argumentação que Jesus usou de uma parábola comum no mundo judaico para falar sobre a recompensa pós-morte e mudou o fim daquela história para dar uma lição mais verdadeira do significado de tudo isso. Ou seja, Jesus e Paulo, estou citando dois à guisa de ilustração, dialogaram com a cultura externa. Eles dialogaram. Deus partiu sempre do conhecido para o desconhecido. Por exemplo, muitas coisas que nós temos na Bíblia, você encontra essa mesma cultura em povos não bíblicos. Quando Abraão, por exemplo, recebe um chamado de Deus e uma aliança com Deus, e fala que Abraão cortou uma aliança com o Senhor, aquele ato de Abraão cortar o animal no meio, os animais no meio e passar por meio deles, na verdade não foi Abraão que passou, foi uma tocha divina, o fogo de Deus, aquilo tem um eco muito grande na cultura hitita, por exemplo, que você vê nos tratados lá, os reis também cortando animais no meio e na hora de fazer aliança passam pelo meio das carcaças dos animais cortadas, uma de cada lado. Eu falei sobre isso também num dos vídeos aqui. Ou seja, a Bíblia é Deus falando com sotaque humano, é a cultura inspirada dialogando com a cultura não inspirada para ensinar algo. Não é que a Bíblia, a verdade de Deus, depende de fontes não inspiradas, mas é uma forma de, como eu falei, partir do conhecido para o desconhecido, ir ao outro onde ele está. Tá bem? E nesse sentido eu quero lançar mão desse filme que eu assisti, Não Olhe Para Cima, porque ele me fez pensar em muitas coisas. Eu li também a crítica ao filme, e alguém já me falou, alguém que é aficionado por filmes de televisão, Hollywood, que se você quer saber se o filme é bom, veja se a crítica detona o filme. Se a crítica detonar é porque ele é bom. Se a crítica elogiar é porque é uma porcaria. Eu já vi essa fala por aí. Bom, não quero comprar briga aqui com os especialistas em cinema, em filme, que não é o meu caso, mas eu vou falar a minha impressão do filme. Nas críticas que eu li, alguns estão elogiando, outros estão criticando o filme. Eu vou fazer uma sinopse para vocês sem dar aqui o spoiler. Eu espero conseguir fazer isso, tá bom? O filme mostra uma ideia apocalíptica em que uma estudante de PhD em astronomia está olhando lá
no telescópio à noite, não é? O nome dessa estudante é Dibiansky, Kate Dibiansky, e ela vê um cometa que está vindo para a Terra. Então ela chama o professor dela, que é o ator Leonardo DiCaprio, e o professor dela, que é o Dr. Mindy, confirma em extraordinário, e ela descobriu um cometa. Até assim como tem o cometa Halley, também deram o nome do cometa, o sobrenome dela. Só que o cometa está em colisão com a Terra. Aí começa a dramaturgia do filme, a loucura, a corrida que eles fazem ali para advertir o mundo que o cometa está para bater sobre a Terra. Aí vem um outro professor, um outro cientista que trabalha para o governo americano, mas ninguém dá bola para ele. A presidente dos Estados Unidos é uma mulher completamente fora da caixinha, que é estrelada por Meryl Streep. E ela tem um filho também, o Jason, que era o chefe do gabinete, que é um cara ridículo, boçal, que não sabe de nada. E você vai vendo como é que o filme vai fazendo uma sátira da sociedade moderna, mostrando algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, a iminência de uma catástrofe. Segundo lugar, a imbecilidade dos povos, da sociedade, que aliás uma imbecilidade que é cada vez mais alimentada, porque eles colocam ali também os protagonistas de um talk show, RIP, que é Rest in Peace em inglês, né? Morning, ou seja, feliz Rest in Peace, seria uma coisa mais ou menos assim. Também mostra uma paródia do Steve Jobs, que é um senhor que chega com a voz meio gaga assim, e ele domina o mundo, que é o terceiro homem mais rico do mundo. Ele domina o governo americano, ele domina todo mundo, igualzinho o Steve Jobs, só que esse aí aparece... Na verdade é uma mistura de Steve Jobs com o pessoal lá do Vale do Silício, sabe? Que ele tá todo de branco, assim como se fosse um velhinho. O Steve Jobs geralmente era calça jeans e camisa preta, né? E como se fosse ali o CEO da Apple, só que eles dão outro nome para a companhia, e ele mexendo lá nos algoritmos, colocando criancinhas, tudo mais, tudo fake, tudo daquele jeito, né? Ele fala que os algoritmos preveem tudo, e eles tentam de toda maneira salvar o mundo da catástrofe do cometa que está para bater sobre a Terra. Defender o mundo não apenas da catástrofe do cometa, mas também da catástrofe da imbecilidade coletiva em que o mundo estava mergulhado. E, gente, é uma comédia, era uma sátira, mas eu fiquei assistindo e falando como reflete o tempo em que nós estamos vivendo. Quem roteirizou isso é um Adam McKay, que é um cineasta famoso. Ele pegou só gente de ponta ali, os atores são os melhores. E quando ele roteirizou, eu até tomei uma notinha ali, é interessante que na nota oficial está assim: há apenas 6 meses da colisão, chamar a atenção da mídia e de um público obcecado pelas redes sociais se mostra um desafio chocantemente cômico. O que será preciso fazer para o mundo apenas olhar para cima? Gente, essa nota que me chamou a atenção. Foi os próprios roteiristas que colocaram para escrever a sinopse do filme. Eu vou ler de novo para vocês. Eles falam lá dessa questão, né, dos 2 astrônomos de uma universidade de Michigan, desconhecidos, que descobrem que um cometa está em colisão contra a Terra, e as pessoas de maneira imbecil não conseguem ver o que estava acontecendo. E aí eles colocam assim: há apenas 6 meses da colisão, chamar a atenção da mídia e de um público obcecado pelas redes sociais se mostra um desafio chocantemente cômico. O que será preciso fazer para o mundo apenas olhar para cima? Isso aqui me chamou a atenção porque isso foi escrito antes do problema da pandemia. Então, muitos comentaristas disseram, olha, antes da pandemia seria até um assunto interessante, mas o filme chegou talvez tarde demais, foi o que alguns críticos disseram. Porque agora, o assunto apocalíptico, todo mundo está assustado, a mídia não está escondendo o que está acontecendo, mas teve um lado bom, escreveram alguns comentaristas, que o filme critica os negacionistas da ciência. Com todo respeito aos que falaram isto, os negacionistas da ciência, a meu ver, assistindo o filme e lidando um pouquinho com a filosofia da ciência, eu vi que quem escreveu isso nas redes sociais, um desses colunistas, não entende bem o que é ciência, com todo respeito. Não entende bem o que é ciência e talvez assistiu o filme muito rápido, porque ele fala assim, que a menina era candidata a um mestrado, não é mestrado, é PhD, era doutorado. Outro detalhe curioso,
além da menina ser candidata a um doutorado e não um mestrado, o filme mostra também cientistas agindo de maneira ridícula. Porque você tem no filme os dois cientistas ali, o professor e a menina, tentando salvar o mundo da catástrofe, mas há outros cientistas que são inclusive contratados por esse CEO que faz a paródia do Steve Jobs ali e que trabalham para ele, inclusive ganhadores de prêmio Nobel. Então o filme não faz assim uma apologia à ciência contra o obscurantismo, como alguns querem colocar, não, porque a ciência também tem os seus obscurantistas com PhD. Aliás, eu tomo até licença, já que eu falei isso aqui, para citar um trechinho do meu livro O Ceticismo da Fé, onde eu falei sobre isso. Eu tenho uma parte que eu falo assim, questionando a universidade, e eu tenho um capítulo aqui, o capítulo 7, que eu intitulei Crenças e Devaneios. E na época que eu escrevi esse livro, havia um filme do Steve Martin, eu sempre gosto de dialogar com a cultura moderna, e eu falei desse filme do Steve Martin, que fala uma comédia intitulada Leap of Faith, O Pulo da Fé. A versão brasileira não poderia ter um título melhor, Fé demais não cheira bem, intraduzível para o inglês. Eles mostraram, de uma maneira bem humorada, a tragédia de pregadores charlatães que brincam com a fé do povo. Interessante que o enredo termina com um desfecho surpreendente e até sério. Uma demonstração real de fé que mexe com os brios até de um falso pregador. É um filme velho, mas que vale a pena assistir. O charlatão é o crédulo. O charlatão e o crédulo. Eis uma mistura perigosa que resulta em muitos estragos sociais, especialmente para as religiões. Apesar do intercâmbio popular, crente e crédulo não são a mesma coisa. Machado de Assis os diferenciou muito bem ao descrever Rubião, personagem do romance Quincas Borba, como um sujeito mais crédulo do que crente. Aí eu falo mais um pouco sobre essa diferença entre crer, de crença e crendice, entre fé e crendice. E aqui eu mostro que a academia também tem as suas crendices. E em determinado momento eu falo assim, aqui eu coloco, devemos tomar muito cuidado com isso, pois genialidade e acúmulo de estudos não constituem um salvo-conduto contra equívocos e neuroses. Pelo contrário, podem até contribuir com a demência em alguns casos. A história está repleta de homens e mulheres talentosos que passaram a vida trafegando por um vértice em que a loucura e a genialidade pareciam caminhar de mãos dadas. Veja os exemplos de Di Cavalcanti, Van Gogh, Nietzsche, apenas para citar alguns. Então, meus queridos, eu confesso para vocês, eu sou apaixonado pela academia, senão não estudaria tanto, mas eu já passei daquela fase de ficar me encantando com a torre de marfim da academia, achando que conhecimento e titulação acadêmica são sinônimos perfeitos de sabedoria. Se cultura e sabedoria fossem sinônimos perfeitos, para os religiosos talvez o templo deveria ser numa biblioteca, numa universidade. Então não é bem por aí. Eu já vi verdadeiros PhDs falando tonterias, coisas de maneira estúpida, e já vi pessoas simplórias, provincianas, com uma grande pérola de sabedoria, às vezes em cima de um cabo de enxada. Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, essa dicotomia que querem enfiar goela abaixo aí, os negacionistas, leia-se, religiosos, conservadores, leitores de Bíblia, e os cientistas, ateus, agnósticos, que não querem saber de religião. Essa dicotomia é completamente ridícula. E nesse sentido, o autor Adam McKay, ele foi feliz na sátira, porque ele mostra cientistas também loucos. Mesmo o professor lá, Dr. Mindy, que é o mentor da descoberta, da menina que descobriu o cometa, ele tem assim surtos psicóticos tremendos. Ele toma remédio para isso, remédio para aquilo outro, tem úlcera, tem medo, tem síndrome do pânico, vai falar em público, ele começa a divagar, faz análise, todo mundo é perturbado. A mulher mais poderosa do mundo, que é a presidente dos Estados Unidos, alguns pensam que é uma sátira à vice-presidente dos Estados Unidos,
Outros pensam que é uma sátira a Hillary Clinton, outros pensam que é uma sátira a qualquer governo, não importa. Ela mostra que o político, às vezes, é estúpido, os cientistas, tem aqueles que até com boa vontade, mas têm as suas dificuldades também. E o curioso é que na hora do pânico, aos jornalistas também, sobrou para os jornalistas também, porque mostra os jornalistas, como é que eu diria para vocês, querendo vender mentiras a fim de segurar o povo. Mostra isso também no filme, aquele talk show lá, ridículo. Ou seja, de médico e de louco, todo mundo tem um pouco nesse filme. Todo mundo tem um pouco. E agora a máxima fica. O cometa está chegando e o mundo continua delirando, consumindo porcaria. Aliás, essa é outra nota do filme. Os cientistas querem, num programa, falar do risco que a humanidade tem de acabar, porque o mundo vai acabar, e eles preocupados lá com o término do namoro de um DJ com uma cantora. Ou seja, a cultura fútil, a cultura ridícula está chamando mais atenção do que o fim do mundo que está chegando. Esses sim são os verdadeiros negacionistas. Aqueles que sempre fazem assim, vamos comer e beber porque amanhã morreremos, como diz a Bíblia, né? Não queremos saber de mais nada, dão mais importância a uma cantora pop. Aliás, até os próprios cientistas cedem à pressão, porque eles veem que para convencer o mundo que o cometa está chegando, tem que usar a cultura pop. E acabam colocando a cantora para fazer um concerto ali para todo mundo, falando que o meteoro está chegando, e ela mistura a chegada do meteoro com o fim do namoro que ela teve com o outro midiático lá que atraiu, aquela coisa toda. Ou seja, o mundo está uma bagunça. O mundo está uma bagunça. E como isso me fez pensar na mensagem que eu tento sempre, através das redes sociais, passar para você. Jesus em breve voltará. As profecias estão indicando que nós estamos vivendo o limiar da história. E as pessoas continuam mais preocupadas em saber quem terminou com quem no último Big Brother Brasil do que saber o que está acontecendo e o que está escrito nas profecias bíblicas. Muitos acham que o cientista é o ateu, o cético, aquele que ridiculariza a religião, e que o crédulo é o crente que está com a Bíblia debaixo do braço, que fala um monte de besteira, que não sabe mais. E o mundo está assim. Interessante que Jean-Michel Foucault, famoso filósofo aí, os ateus gostam muito de Foucault, Foucault falava sobre a loucura, e ele disse que certa vez nós deveríamos conhecer a loucura, porque a loucura é algo de todos nós. Nisso eu concordo com Michel Foucault. A loucura está adjacente a todos os seres humanos. Agora, no desdobramento, eu fico um pouco assim com Michel Foucault, já não sigo tanto na linha dele, porque ele diz assim: a sociedade, a família, a religião são os inibidores da nossa loucura. E por serem os inibidores da nossa loucura, quando você age de acordo com o que essas entidades mandam, sociedade, política, religião, família, você está são. Quando você quebra as regras dessas instituições, você está louco. Mais ou menos. Porque quando Michel Foucault diz isso, ele falou, tá bom. Então o que ele quer dizer é que muita coisa, na verdade, não é loucura, é apenas tabu. Se é tabu, eu perguntaria a Foucault, quem determinou o que é loucura e o que é tabu? Que agente externo à família, à sociedade, à religião, estaria realmente me permitindo ver que aquilo ali está correto e que aquilo está errado. Eu digo isso porque Michel Foucault era ateu. Ele não acreditava numa entidade superior à qual nós podemos recorrer. Então, as noções de valor são todas vinculadas à política, à família, à religião, sociedade. Então elas podem, em última instância, ser questionadas. Se não há Deus, sim. Mas qual é o parâmetro? Na mesma vibe do Foucault, tem alguns ateus que costumam dizer o seguinte, que religião, na verdade, são apenas tentativas humanas de descrever um Deus que não existe. Aí eles contam aquela velha parábola da Índia, onde você tem ali quatro cegos examinando um elefante. Aí um cego olha a pança do elefante embaixo e fala o seguinte, esse bicho aqui, ele tem um teto muito grande, ele é um telhado muito grande, porque ele está olhando a barriga do elefante. O outro está vendo as patas do elefante e está falando, não, na verdade ele tem uma coluna muito grande. O outro está olhando a cauda do elefante e falando, não, na verdade ele é uma cobra bem fininha. O outro está olhando a tromba do elefante e falando, não, na verdade ele é uma cobra bem grande, não uma cobra pequena. Aí o camarada do lado de cá fala, viram?
Todos estão errados. É assim que são as religiões tentando descrever Deus. Cada uma dá seu palpite e nenhuma delas está com a razão. Só que quem conta essa história para você esquece de um pequeno detalhe, que ele mesmo está numa posição externa, percebendo que os quatro estão errados. Você já notou isso? Para você estar numa posição externa, a ponto de perceber que os quatro discursos dos cegos estão errados, então quem é você? Quem lhe deu essa clara evidência para ver que todo mundo está errado e você está certo? Este é o problema do ateu e do agnóstico. Porque eles se colocam numa posição externa que na verdade não existe. Eles dizem assim, o mundo inteiro está errado, eu estou certo. Com base em que você está certo? Você que fala, eu estou certo como ateu, com base em quê? Na minha percepção. Mas existem outras percepções tão inteligentes ou mais inteligentes do que você que chegam a uma conclusão diferente. Então seria a sua percepção da realidade um salvo-conduto para encontrar o que não é a mentira? Será que a minha própria percepção é o bastante? Ou será que eu precisaria de um elementozinho que faz tremer muitos céticos por aí, que é a fé? Tudo isso eu vi no filme. Alguém pode falar, Rodrigo, você viu mais coisa no filme do que parece. Talvez seja. Talvez porque eu tenha assistido o filme com os olhares de um filósofo e não apenas de alguém que está vendo um entretenimento. O filme Não Olhe para Cima me fez pensar em muito mais coisa do que dar uma risada ou outra. Na verdade, eu dei poucas risadas, porque apesar de ser uma comédia desses tipos de enredo trapalhão, ele não foi uma coisa assim que me fez rir de dar dor de barriga. Já vou antecipar isso para vocês. Não é uma comédia inteligente que te faz rir ao todo tempo. Eu poucas vezes ri, mas nas entrelinhas dos diálogos, dos comportamentos, eu vi sim um quadro dos dias em que vivemos. E esse título, em português, Não Olhe para Cima, realmente me fez pensar. E aquela notazinha que eles colocaram lá da sinopse, o que precisamos fazer para levar as pessoas a olhar para cima, é a pergunta que eu deixo para você nesse vídeo aqui. Essa realmente é a tônica da questão. Até tem um momento, sem dar spoiler, que alguns acreditam que o cometa é uma farsa, outros acreditam que o cometa vai ser usado para criar empregos. Tem um grupo aí e você vê a bagunça que vira na internet, porque eles mostram os youtubers, os influencers, uns fazendo memes da cientista, outros defendendo-a, sabe? Você vê o caos que gera quando tem em alguns lugares, algumas pessoas perdem o controle, começam a quebrar as coisas e tudo. E no final do filme, quase no final, então não estou dando spoiler, quando o cometa começa a aparecer no céu, todo mundo começa a ver. Aí eles falam, olhem para cima. O que nós estamos falando o filme todo, vocês vão ver agora, olhem para cima. E as pessoas começam a olhar e ver a destruição iminente. Aí eu lanço mão dessa pergunta e levo você a refletir. O que eu preciso fazer para levar você a olhar para cima? O Evangelho de Mateus fala o seguinte com relação à volta de Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 30 em diante. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mas muitos lamentarão, você viu aqui? Enquanto alguns olham para o céu e lamentam, outros, felizmente, não precisarão lamentar. Por quê? Lucas capítulo 21, versículo 27 diz assim. Vou ler desde o 26. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com grande poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Não olhe para cima, foi o título jocoso do filme que eu assisti. Olhe para cima é a forma como eu termino
essa exposição. Olhe para cima. A resposta pode estar vindo lá de cima. Eu tenho certeza disso. Muitas pessoas não querem olhar para cima. Querem olhar apenas para a mídia, para o lançamento, para o que está na moda, para o que está agora dando mais trades, o que está na trade, o que está bombando na internet, quem está sendo cancelado, quem não está sendo cancelado, quem é disso, quem é daquilo. Eu, sem perder noção da realidade em que eu estou, pelo contrário, eu acho que um sintoma de sabedoria é colocar o dedo na pulsação do mundo e verificar o decorrer da história enquanto está acontecendo. Eu estou verificando o que está acontecendo na história, eu não perdi a minha análise crítica da sociedade em que eu vivo, mas eu também não perco a minha disposição de olhar para cima, no aguardo de um Cristo que em breve voltará. Quem quiser, assista o filme, eu acho que vale a pena. Mas quando assistir, lembre das reflexões que eu fiz aqui e pare para pensar se a semelhança do cometa, daquela paródia americana, nós não estamos hoje lutando para mostrar ao mundo louco que Jesus em breve voltará e que há coisas melhores do que a vulgaridade das redes. Um grande abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.